Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o primeiro ano do ensino médio. Nós iremos trabalhar nesta semana 3 com o tema tipos e modelos de representações cartográficas. A ideia é que na aula de hoje vocês compreendam melhor as propriedades das projeções cartográficas. Projeções estas que foram estudadas na semana passada, ou seja, na semana 2. Deixo aqui uma sugestão para vocês. À medida que eu for ressaltando alguns pontos na aula, sugiro que vocês grifem na apostila ou tomem nota, ou seja, registrem no caderno de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os tipos de projeções. Vocês devem se recordar que na aula passada nós estudamos que as projeções podem ser classificadas de acordo com a sua superfície de projeção, ou seja, azimutal, quando ela é projetada sobre um plano, cilíndrica, quando ela é projetada sobre um cilindro, e cônica, quando a superfície do planeta é projetada sobre um cone. A ideia do PET, a ideia da semana 3 é apresentar para vocês, estudantes, as propriedades das projeções cartográficas. E aí, de acordo com as propriedades, elas podem ser classificadas de várias formas. Por exemplo, elas podem ser classificadas de acordo com a superfície de contato, de acordo com a propriedade, de acordo com a posição da superfície e também de acordo com o método de elaboração do traçado. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro de acordo com a superfície de contato. De acordo com a superfície, as projeções podem ser tangentes ou secantes. Elas serão tangentes quando a superfície de projeção encontra-se de forma tangente à superfície. Secante, quando a superfície de projeção vai ser seccionada, ou seja, dividida em partes, em relação à superfície de referência, ok? E de acordo com a propriedade, eu já chamo atenção para vocês aqui para essa forma de classificação. Essa anterior, de acordo com a superfície de contato, é raramente cobrada em vestibulares, no Enem, essa classificação em projeção tangente ou secante. Agora, de acordo com a propriedade, aí já é bem mais cobrado. Então, vamos lá. De acordo com a propriedade, existem as projeções que são chamadas de equidistante. Equi vem de igualdade e distante de distâncias. Então, uma projeção equidistante é uma projeção que conserva as distâncias. Ela conserva as distâncias, mas ela deforma a área e os ângulos. Então, o que ela conserva mesmo? Ela conserva as distâncias entre os países, entre os continentes, entre os oceanos. Mas ela deforma outras coisas, como, por exemplo, há uma deformação da área representada e também dos ângulos. Agora vamos a conforme. Olha, o nome já diz muito pra gente. Conforma. Então, é uma projeção em que há uma preservação da forma, Então, há uma preservação da forma. Apesar de haver uma preservação da forma, há uma deformação das áreas, Você tem uma conservação do formato, mas você deforma a área. Vou exemplificar para vocês. Uma área pequena, de um país que é pequeno, pode, numa projeção conforme, ser representada grande, porque há uma deformação das áreas. Eu vou mostrar isso para vocês mais lá para o final, tá bom? E essa deformação acontece principalmente com as pequenas regiões, que muitas vezes são representadas de forma grande, ok? Nas projeções conformes, a gente observa que entre as coordenadas geográficas
formam-se um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Vamos agora às projeções equivalentes. São projeções que não deformam as áreas. Não deformam as áreas, ok? Mas há distorção dos ângulos. E agora as afiláticas. Afiláticas são projeções cartográficas que não conservam nem o ângulo, nem a área e que não conservam propriedades. Né? Ela não se preocupa em conservar as propriedades. Eu diria para vocês o seguinte: vocês repararam que entre os 4 tipos de projeções de acordo com a propriedade, em todas elas há distorções? É porque é isso que acontece com as projeções cartográficas. Não existe uma projeção cartográfica perfeita. Toda projeção cartográfica apresenta algum tipo de distorção. É óbvio que isso tem a ver com a dificuldade de projetar sobre o plano uma superfície que é esférica, né? Essa é uma dificuldade própria das projeções cartográficas. Isso não significa que as projeções não devam ser utilizadas. Elas podem ser utilizadas, mas cabe ao usuário a compreensão das limitações das projeções. Vamos aqui agora a uma outra forma de classificar. É possível classificar as projeções de acordo com a superfície em que ela é projetada. Por exemplo, ela pode ser classificada em policônica, quando a projeção acontece em um cone. Ela pode ser representada também numa projeção transversa. Essa projeção transversa é utilizada principalmente para representar áreas mais extensas, sobretudo de norte a sul. E temos também a projeção normal, em que os paralelos se apresentam como círculos e os meridianos como linhas retas. Ela apresenta um baixo nível de deformação. Já diria para vocês também que essa classificação das projeções de acordo com a superfície de projeção também é menos utilizada. E a projeção, a classificação das projeções de acordo com o método de elaboração traçado. Geométrica é uma projeção que segue princípios geométricos. Ela pode ser gnomônica, estereográfica ou ortográfica. Analítica seguem formulações matemáticas e convencional são representadas por cálculos e tabelas. Assim como a classificação pela superfície de projeção, a classificação pelo método de elaboração é pouquíssimo cobrado em provas de vestibulares, em exames, né? E por aí vai. A forma mais cobrada de classificação das projeções é de acordo com a propriedade. Agora nós vamos estudar exemplos de projeções. Vamos começar com a projeção de Gerhardt-Mercator, também chamada de projeção de Mercator. A projeção feita por Gerhardt-Mercator é uma projeção cilíndrica. Isso significa que a projeção foi feita sobre um cilindro. Importante dizer que ela é uma projeção conforme, ou seja, ela conserva o formato. Ela conserva o formato, mas altera a dimensão das áreas. Isso significa que existem países, continentes pequenos, mas que podem ser representados de forma muito grande. Essas distorções nas áreas aumentam em direção aos polos. Já vou mostrar para vocês. Essa projeção de Mercator é muito utilizada, principalmente para a navegação, tá bom? Aqui são os pontos principais. Deixa eu mostrar para vocês as distorções. Então, aqui nós temos uma projeção, a projeção de Mercator. Eu queria chamar a atenção para vocês para o fato de que os paralelos, ok? Aqui, paralelos, e os meridianos formam ângulos de 90 graus, certo? E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês
ele é uma projeção conforme, pois mantém a forma, mas é uma projeção que distorce as áreas. Quer ver para vocês terem uma ideia? Olha, aqui nós temos representada a Groenlândia. Olha o tamanho aqui dessa área da Groenlândia, que ao ser comparada com a América do Sul, parece que a Groenlândia é maior, não parece? Só que a área territorial da Groenlândia é 4 vezes menor do que a da América do Sul. Mas, Daiane, por que isso acontece? Isso acontece porque a projeção de Gerhard Mercator é uma projeção conforme, mantém a forma, mas distorce as áreas. E essa distorção é maior na medida em que se afasta da linha do Equador. Essa distorção vale também para o território da Antártida. Olha como que está representado, bem grande. Além disso, a projeção de Gerhard Mercator é conhecida como projeção eurocêntrica, pois dá um destaque bastante grande para o continente europeu, colocado aqui no centro do mundo. Ok, pessoal? Vamos agora para a projeção de Peters. A projeção de Peters, assim como a de Mercator, é uma projeção cilíndrica. Significa que a projeção foi feita sobre um cilindro. Ela mantém as áreas. Ela mantém a proporção das áreas, mas há uma distorção na forma. Então, eu diria que a projeção de Peters é o oposto da projeção de Gerhard Mercator, ok? Tem algumas pessoas que costumam denominar a projeção de Peters como projeção Gao-Peters. Isso porque essas pessoas consideram que a primeira vez que ela teria sido concebida teria sido em 1885 por James Gao e teria sido retomada só na segunda metade do século XX pelo Arnold Peters, historiador alemão. Essa projeção do Peters é chamada de equivalente, porque, como eu disse, ela preserva áreas, tá bom? Então, por isso que ela é chamada de equivalente, porque ela preserva áreas. Vou até grifar isso aqui, que é uma informação importante. É uma projeção equivalente. A projeção de Peters, ela tenta dar um destaque para as nações subdesenvolvidas, naquele contexto chamadas de terceiro mundo. Então, por isso que a projeção de Peters é chamada de projeção terceiro mundista, porque ela procura dar uma evidência a esses países ou continentes, até porque o contexto em que a projeção de Peters foi desenvolvida, ou seja, a segunda metade do século XX, então a gente está falando de 1950 em diante, é um período em que nações da África e da Ásia estavam passando por um processo de descolonização, ou seja, um processo de reconquista da independência. Então, querendo ou não, o Arnold Peters, ele acabou evidenciando esse processo de independência política dos países da África e da Ásia que haviam sido colonizados pela Europa desde 1885, com a realização da Conferência de Berlim. Então, notem para vocês verem, há aqui uma manutenção da área, mas há uma distorção, como eu disse, uma distorção da forma. Observem aqui como que o continente africano apresenta-se alongado. Tá vendo? Ele tá bem alongado. Então, há uma distorção da forma, mas há uma manutenção da área. Veja, por exemplo, Groenlândia e América do Sul. Aqui sim, na projeção de Arnold Peters, dá para ver que a Groenlândia é menor do que a América do Sul. Entretanto, é fato que o continente americano, sobretudo o Sul, está alongado. Isso vale também para o formato aqui da Índia, né? Então, a gente vai percebendo essas distorções da forma, mas há uma equivalência na área, tá bom? E, por fim, a última projeção, que é muito utilizada em Atlas, que é a projeção de Robinson, é uma projeção também cilíndrica. Então, notem que todas as 3 projeções trazidas aqui de exemplos no PET são cilíndricas. A primeira, que é a de Mercator, é uma projeção conforme. A segunda de Peters é uma projeção equivalente.
E a terceira, de Robinson, é uma projeção afilática. Por ela ser uma projeção afilática, vamos lembrar aqui, projeção afilática não conserva ângulo, área ou comprimento, ok? Mas vamos aqui visualizar então a projeção de Robinson. Foi desenvolvida pelo norte-americano Arthur Robinson. Foi desenvolvida na década de 1960. Como eu disse, ela também é cilíndrica. Os meridianos vão se apresentar em linhas curvas. Notem, então, vamos lá. Olha o meridiano aqui. Nós temos linhas curvas. Já os paralelos estão aqui bem retinhos, tá? Os paralelos, então, se mantêm como linhas retas. Como eu disse para vocês, por ela ser afilática, ela não preserva nem a forma e nem a correta área. Aí a gente pode pensar, nossa, ela não preserva nem a forma e nem a área. Mas, então por que a gente utiliza? Porque apesar de não preservar nem a forma nem a área, ela minimiza distorções. Ela consegue minimizar distorções na forma e consegue minimizar distorções na área, ok? Por isso que ela é muito utilizada nos mapas, nos atlas, né? Inclusive, eu tenho certeza que se você abrir o livro de geografia, você vai encontrar essa projeção de Robinson aí. Ela não mantém área, ela não mantém forma, mas ela procura distorcer o mínimo possível, tanto a área quanto a forma. Beleza? Então, até amanhã aqui no canal, quando eu fizer para vocês a correção das atividades. Tchau, até amanhã!